templo. E eu fiquei lembrando, eu tenho o nome da casa aqui que eu trouxe essa palavra, como conquistar o favor de Deus, favor divino. Aquela família, ela viveu um tempo dependendo de cesta básica da igreja. E hoje é uma família materialmente muito agraciada por Deus, favorecida por Deus. Mora em um dos condomínios mais caros do bairro que eles estão. O favor de Deus, eu estava lembrando, fez uma diferença naquela. Então, eu creio, desejo, acredito que isso pode acontecer hoje à noite. Você ouvir essa palavra e o favor de Deus vir à vida e mudar a sua história. Sim ou não? Eu quero dar uma noção básica de graça e favor de Deus. Graça de Deus e favor de Deus. Graça de Deus, ela é usada na Bíblia para se referir a favores espirituais que Deus fez para você. E favor é usado para se referir àquilo que Deus te dá socialmente, secularmente, nesta vida. Então, por exemplo, a Bíblia fala que você foi salvo pela graça. Não usa favor, usa graça. Porque pela graça, as bênçãos espirituais que você precisava, você recebeu. Quais eram elas? Quais foram elas? O perdão, a regeneração, a adoção, a justificação, a santificação. Então, aí, quando se refere àquilo que Deus te dá e que tem valor para a eternidade, o termo é graça. Quando a Bíblia se refere àquilo que Deus te dá e que é temporal, mas que é bênção dele, então é um favor que ele te deu nesta vida, aí não usa graça, usa favor. Vamos dar uma checada? Com a Bíblia na mão. Na NAA, se a projeção puder colocar, Gênesis 39, 21. Está aí na tela. O Senhor estava com ele, não é na NVI, não. Troca, por favor, na NAA. Na NAA é que usa o termo favor, tá? Então, poderia ser ali, o Senhor, porém, deu o seu favor a José, né? E fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então, há uma outra situação na Bíblia que eu posso fazer um paralelo agora. Por exemplo, quando a Bíblia fala da sua relação com Deus, no Antigo Testamento, fala de ruá, espírito. Mas quando na Bíblia fala da sua relação psicológica com outras pessoas, no Antigo Testamento, usa nefesh. Isso também se repete no Novo. Quando fala da sua relação com Deus, usa pneuma. Mas quando fala da sua relação não material, mas relacional com outras pessoas, usa psique. Da mesma forma que a Bíblia usa favor e graça. O que você recebe espiritual de Deus, valor eterno,
é pela graça. O que você recebe como favor de Deus, que só tem validade ou vigência nesta vida, favor. Então, aí Gênesis 39, 21, diz que Deus fez com que José encontrasse graça aos olhos do carcereiro. Não, encontrasse favor, porque não está no sentido vertical, mas está no sentido horizontal. A mesma coisa podemos ver na mesma versão, tá? Em relação ao povo de Deus. Êxodo 3, 21. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aí é 32, 21, é 3, 21. Vamos alterar. Isso. E farei com que este povo, olha o que Deus está prometendo, encontre graça diante dos egípcios? Não, porque está no plano horizontal. Encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Continuando o mesmo assunto, 11:3. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse o quê? Favor da parte dos egípcios. E 12:36. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Agora vamos ver quando é no sentido vertical. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Aí pode ser mudar para NVI. Vamos ver na NVI. Eu não anotei aqui a versão, mas nos dois casos, de Gênesis 6, 8 e Êxodo 33, 12, quando fala que Noé e Moisés acharam graça diante de Deus. Obrigado, valeu. Tá? Então, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque não está falando no plano humano, horizontal, mas está falando no plano espiritual vertical. Então, Noé achou graça diante de Deus. E a mesma coisa em relação a Moisés, Êxodo 33, versículo 12. Então, qual seria a definição de favor de Deus para nós? No hebraico, o verbo favorecer é Hanan. E o substantivo ren é favor. Então, por exemplo, do verbo Hanan, preste atenção que você vai pegar. Hanan, Ana. Uma mulher desprezada por Penina, mas que encontrou favor aos olhos de Deus. O nome, por exemplo, Nancy, no inglês, vem dessa raiz hebraica, Hana. O nome Yohanan, que é João em hebraico, e que é João para nós no Novo Testamento. Yohanan. Percebeu nos seus ouvidos? O verbo favorecer, Hanan. O nome dele era Yohanan, né? E no português temos João. No italiano temos Juan. Né? Então é interessante ver que temos alguns nomes que derivam desse verbo. E quando a Bíblia fala de favor, tá? A atenção
está na pessoa que recebe. E quando a Bíblia fala de graça, o centro de atenção está em quem dá. Então, quando a Bíblia fala que Noé e Moisés achou graça aos olhos de Deus, o centro da atenção está em Deus, em dar a eles graça. Agora, para nós, quando a Bíblia fala que pela graça somos salvos, então o centro está em Deus. Nele tivemos perdão dos nossos pecados, nele fomos justificados, fomos adotados, regenerados, santificados. Então, o centro está em Deus. Agora, quando se fala em favor, o centro está em quem recebe. Por quê? Porque ninguém vive o favor de Deus por acaso, ou simplesmente por ser do reino de Deus ou ter se convertido. Entendeu a diferença? Somos salvos pela graça, mas podemos estar vivendo só nessa condição. Mas não vivo uma experiência de viver debaixo dos olhos favoráveis de Deus, debaixo do seu favor. E a Bíblia nos mostra, quero deixar uma definição dupla para você sobre favor. O favor na Bíblia é uma reação sincera de uma pessoa que tem algo para dar a alguém que é necessitado. É uma reação sincera de uma pessoa que tem algo para dar a alguém necessitado. Segunda parte. Esta ação parte de um superior na direção do inferior, que não tem nenhum direito a um tratamento clemente. No sentido espiritual, a mesma coisa que graça, mas se refere ao plano temporal, de graça ao plano eterno. Mas é algo que eu só recebo de alguém que pode me dar. E apesar de eu ser necessitado, eu não sou merecedor. Posso ouvir um amém de quem está entendendo? Então vamos ver na Bíblia alguns exemplos de pessoas que alcançaram o favor de Deus. Muda agora, Paula, por favor, para a NVT. Atos capítulo 7, versículo 9 a 10. É interessante ver aí que Estevão é um judeu convertido. Como é que ele vê, como é que ele interpreta, como é que ele nomeia o que Deus fez na vida de José? Tá? Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu, olha o que Estevão está falando, né? Como ele interpreta o que Deus fez na vida de José. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e o faraó o nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. O que Estevão está dizendo? Olha, se o favor de Deus não atuasse na vida de José, ele não teria chegado onde ele chegou. Deu para entender? Né? Então, temos aqui um segundo exemplo. Estevão, na mesma ocasião, falando sobre outro jovem também, Davi. Qual a visão e interpretação que Estevão tem sobre o que aconteceu na vida de Davi? Ele atribui também o que aconteceu foi porque o favor de Deus veio na vida de Davi. Nesse capítulo 7 de Atos, versículo 45 ao 46 e 46. Anos depois, quando Josué comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações,
que Deus expulsou desta terra, foi levado com eles para seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou o quê? Favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Então, Estevão, ele, no seu entendimento, ele está dizendo, olha, José se tornou governador do Egito por causa do favor de Deus na sua vida. Davi se tornou rei em Israel por causa do favor de Deus em sua vida. Mas vamos ver Lucas capítulo 1, versículo 30, na NVT. Muda para NVT, por favor, Paula. Lucas 1, 30. São palavras do anjo. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Então, o favor de Deus fez José se tornar governador do Egito, o favor de Deus fez o jovem Davi se tornar rei em Israel, e o favor de Deus fez Ana e Maria serem mães. E no caso de Maria, o favor de Deus fez ela viver uma experiência extraordinária. No caso de Ana, foi um milagre. No caso de Maria, foi um milagre extraordinário. No caso de Ana, vamos dizer, foi um milagre possível. No caso de Maria, um milagre impossível. Super extraordinário. No caso de Ana, na NAA, Paula, coloca, por favor, 1 Samuel 1:18. Depois que ela está lá no templo orando e o profeta Samuel, Eli, vem e acha que ela está ligada, eu creio que Ana, ela tinha noção do que nós estamos ouvindo hoje à noite. Ela precisava do favor de Deus. Então ela respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, o seu semblante já não era triste. Então ela sabia que ela precisava do favor de Deus para ser mãe. Então, José, Samuel, Davi, Maria, Ana, são exemplos de pessoas que aquilo que você sabe da história deles, que é uma coisa singular, foi resultado de quê? Do favor de Deus na vida deles. Tá? Não se refere à questão da eternidade, mas à questão de chegar onde eles chegaram e alcançar o que eles alcançaram. E a pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte: o que é que o favor de Deus pode fazer na tua vida? Então, você que já viveu um período que você percebeu que aquele período da sua vida você estava vivendo debaixo do favor de Deus e parece que isso não acontece mais. Ou você que quer viver esse favor de Deus e não tinha conhecimento dele pela primeira vez. Primeira coisa que o favor de Deus faz na vida de uma pessoa é fazer com que determinadas oportunidades sejam aproveitadas. Imagine 3 pessoas disputando a mesma vaga de emprego. As 3 pessoas possuem a mesma formação e o mesmo nível de experiência. Não há diferença nessas 2 coisas. Qual das 3 a empresa iria escolher? Aquela que tivesse favor de Deus. Porque não há como haver um critério se elas têm a mesma formação e a mesma experiência e a vaga é uma só. Então, o favor de Deus pode fazer na sua vida com que determinadas oportunidades
não sejam perdidas. Segunda coisa que o favor de Deus pode fazer na sua vida é fazer com que pessoas te favoreçam. Deus pode usar pessoas para trazer a ajuda que você precisa. Eu quero citar 2 casos. O favor de Deus na vida de Moisés fez com que ele levantasse Arão para ajudá-lo. O favor de Deus na vida de Paulo fez com que, no início, ele levantasse Ananias para ajudá-lo, enquanto ele era novo convertido, e depois Barnabé para ajudá-lo, quando ele já tinha mais de 10 anos de conversão. Então, muitas vezes, você não tem condições de solucionar o seu problema sozinho. E como é que Deus vai te ajudar e vai trazer solução para aquele problema que você não consegue resolver sozinho? Ele vai colocar alguém para te favorecer e te ajudar. Terceira coisa que o favor de Deus pode fazer na sua vida é mudar a sua vida. Então, o texto que nós já lemos, de Atos 7, 9 e 10, Estevão está dizendo que o favor de Deus fez a vida de José mudar. O favor de Deus faz com que José deixasse de ser prisioneiro e se tornasse um governador. Olhe para mim e me escute, por favor. Sem o favor de Deus, pela fé e pelo temor que José tinha em Deus, ele morreria salvo, mas não viraria governador. Você está conseguindo me acompanhar? Então, Estevão explica isso para nós. Olha, foi o favor de Deus que fez com que ele deixasse de ser prisioneiro e se tornasse governador. Se não fosse o favor de Deus, Davi poderia se tornar um fazendeiro, herdar a fazenda de Jessé, seu pai, ser muito próspero, mas não seria rei. Porque ele era temente a Deus, era um homem de adoração, o coração de Davi era de Deus, mas ele não se tornaria rei de Israel. Foi o favor de Deus que fez com que ele se tornasse rei de Israel. Eu não sei se você lembra, que antes de se tornar rei de Israel, ele é rei só em Hebrom. Mas quando o favor de Deus está sobre a sua vida, Deus usa pessoas para te favorecer, para te ajudar. E não lembro o nome agora do general que estava no norte e que servia Saul. Então, ele resolve juntar as tribos do norte e trazê-las todas para Davi, em Hebrom. E é a partir dali, então, que Davi se torna rei das 12 tribos. Né? Então, o favor de Deus, ele pode mudar a sua vida, nesta vida. A graça de Deus muda esta vida para outra vida, mas o favor de Deus muda a sua vida nesta vida. Coisas que não aconteceriam sem o favor de Deus, com o favor de Deus elas acontecem. O favor de Deus faz com que você alcance o que você não alcançaria sem o favor de Deus, faz com que algo extraordinário aconteça e não aconteceria sem o favor de Deus. No caso, o exemplo de favor de Deus fazer com que algo extraordinário aconteça é o caso de Maria. Quando o anjo fala, Maria, você alcançou o favor de Deus. Então, algo extraordinário estava acontecendo na vida dela. Então, o que nós estamos vendo? Na verdade, o que define a sua vida espiritual é a graça de Deus, a eternidade. Mas o que define você alcançar certas posições nesta vida, o que define Deus usar
pessoas para te favorecerem, pessoas para te ajudarem naquilo que você sozinho, sem a ajuda de outros, você não conseguiria. Você depende de quê? Não apenas de ser salvo, ser convertido. Você depende da sua vida estar debaixo do favor de Deus. Será que isso é automático quando nós nos convertemos? Creio que não. É automático você estar debaixo da graça de Deus. Oi, tudo bem? Tudo bem, estou na graça. Está na graça. Mas, pegando esses exemplos que foram citados, Samuel, Davi, José, Maria, eles alcançaram o favor de Deus por causa da estatura? Não. Por causa do tipo de roupa que vestiam? Não. Por causa da aparência? Não. Por causa do penteado? Não. Por que é que eles alcançaram o favor de Deus, esses que foram citados? Por duas razões. Então, você quer alcançar o favor de Deus? Essa é a dica. Escolhas certas e atitude correta. Então, olha para a vida de José. Diz que Deus fez ele alcançar o favor diante de Faraó. Mas não era do nada. Lembra que Deus fez também Daniel alcançar o favor diante do chefe dos eunucos? Mas não foi do nada. Não é só ter o nome no hall de membros da igreja. Não é só isso. Davi alcançou o favor de Deus e de pastor das ovelhas virou rei em Israel. Mas não foi do nada. Se você olhar na vida de Davi, na vida de José, na vida de Maria, Maria era uma adolescente. Maria talvez tivesse 16 anos quando foi mãe. Se você olhar o cântico dela, você vê o conhecimento bíblico e teológico de Maria com 16 anos. Então ela alcançou o favor de Deus, mas era uma jovem de 16 anos consagrada. Estudante da palavra. Talvez, para ela saber isso, talvez ela não soubesse nem ler e escrever, porque não havia preocupação de escolaridade para as mulheres na época de Maria. Mas aonde que ela aprendeu isso? Na sinagoga. Ela não tinha rolo da lei para ler em casa, para estudar em casa. Então, possivelmente, cada culto ali prestando atenção, aprendendo. Então, quando você vê o Cântico de Maria no Novo Testamento, você tem que se perguntar, de onde vem aquele conhecimento que ela tinha sobre Deus, das promessas de Deus, do que Deus falava sobre o Messias, para ela expressar tudo aquilo que está ali naquele cântico. Não é uma letra simplória, o Cântico de Maria, no Novo Testamento. Então, entendendo isso, é claro que hoje à noite nós devemos orar e pedir a Deus, Senhor, eu quero que a minha vida, eu já estou vivendo na graça, mas eu quero que a minha vida esteja debaixo do teu favor. Porque aí, o que eu preciso, o Senhor vai usar pessoas para me ajudar. Aonde eu tenho que alcançar, chegar, eu vou chegar, né? A mudança que vai acontecer na minha vida, ela ocorrerá. Mas eu entendo agora que não é pela graça é para a eternidade, mas nesta vida é pelo teu favor. Não é? Eu estava pensando um pouco na experiência recente que nós vivemos, a jovem Isa, e eu estava analisando o favor de Deus em todo o processo. Primeira vez que ela vai sozinha, cumpre todas as etapas, porque algumas traduções eu estava observando, quando diz que a pessoa alcançou o favor de Deus, diz assim que ela passou a ser estimada por Deus. Mas é por causa da atitude e das escolhas, né? Então, aí ela cumpre as etapas, ela vai à viagem missionária, conhece pessoas, e quando você está debaixo do favor de Deus, Deus usa pessoas para te favorecer. Dá a dica, dá o bizu, né?
dá o endereço, dá o telefone, dá o e-mail, dá o WhatsApp. E então eu estava analisando todos os processos e vendo assim, não é que ela ganhou mérito, mas também não foi por acaso. Deu para entender? Não é que isso a tornou digna, mas isso mostra que não foi por acaso. Então, teve escolhas, teve atitudes, escolhas certas, atitudes corretas. E então Deus olha para nós, Deus olha para você quando você resolve viver dessa forma, escolhas certas e atitudes corretas. Chega um dia que Deus olha assim, caiu no meu favor. Posso ouvir um glória a Deus? Você vai olhar assim, caiu no meu favor. Ó, estou te observando, hein? Escolhas certas, atitudes corretas, caiu no meu favor. Eu vou fazer pessoas te favorecerem. Você vai alcançar o que você não alcançaria sem o meu favor. O céu já estava garantido para você, pela graça. Mas a mudança que você deseja na sua vida, o meu favor vai fazer ela acontecer. Por isso que eu disse que essa palavra é para dois tipos de pessoas hoje à noite. Quem já viveu o favor de Deus, onde você via as coisas acontecendo, num certo sentido, sem se esforçar tanto. Mas alguma coisa aconteceu e, de repente, a sensação é que você não vive mais naquele favor de Deus. Não perdeu a salvação, não é? Mas parece que mudou uma chave. Então é para você hoje à noite falar, Senhor, eu quero voltar. O que aconteceu de errado? Me mostra. Qual foi a escolha errada? Qual foi a atitude não aprovada por ti? Que isso mudou. Eu quero consertar. E se você nunca viveu isso, hoje à noite você falar, eu quero. Eu sou um candidato ao favor divino. Sabe por que é importante isso? Não é para você ter mais dinheiro, para você ter mais luxo, mais conforto. Nada de pecado nisso. Mas quem é favorecido por Deus, abençoa e favorece um número maior de pessoas. Com o favor de Deus, quantas vidas José abençoou? Com o favor de Deus, quantas vidas Davi abençoou? Quantos foram empregados no reino dele? Quantos profissionais, portas foram abertas, construtores de construção civil, mas construtores também de carroça, o avanço que houve. Quando você é favorecido por Deus, Deus sabe que você vai ser um canal para favorecer outras pessoas, porque você sabe que para chegar na posição que você chegou foi o favor de Deus, não foi mérito seu. E Deus usou pessoas para te ajudar. Então aí Ele conta contigo, você vai ajudar outros. Então, você precisa ter atitudes que atraiam o favor de Deus para a sua vida. Deu para entender? Não é viver como crente de qualquer jeito. Não. Aí o céu está garantido para você. Se você não deixar Jesus, está garantido. Mas, para viver o favor de Deus, vou usar uma expressão assim, sim, tem que estar no eixo. Tem que estar no eixo, tem que estar no prumo. Não é de qualquer jeito. Você precisa fazer escolhas que atraiam o favor de Deus na sua vida. Quando você se deparar por uma decisão, você tem que fazer uma escolha para atrair o favor de Deus. Uma das coisas que você tem que se preocupar é o seguinte: Senhor, qual é a escolha que eu vou fazer que vai trazer uma glória maior ao teu nome? É a escolha A ou é a escolha B? Isso atrai o favor de Deus sobre você. E você não está pensando só em você. E Deus sabe que você está preparado para depois Ele te usar para favorecer outros servos que vêm atrás. O favor de Deus
antes de nós orarmos, ouça isso. O favor de Deus é o que vai determinar a diferença entre o seu presente e o seu futuro. Então, nesse sentido, nada é tão glorioso na sua vida do que ter o favor de Deus. Estamos entendendo? Então, tem uma canção, eu não vou pedir para colocar, não, pode deixar a Paola, mas acredito que é uma canção nova e não todos, mas alguns conheçam. O nome da música é Favor de Deus, é da Disco Praise. Vocês querem que eu cante? Eu até gostaria, mas eu não gosto de humilhar ninguém publicamente, né? Então, deixa para lá. A letra da música diz assim, ó: Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão clamo o teu nome. Olha o que diz essa frase agora. O teu favor eu vou alcançar. E o refrão. O favor de Deus. Se quiser botar a letra, Paola, coloca aí nesse trecho que eu estou lendo. Aí ele diz assim, ó. A letra diz assim. O favor de Deus é que abre as portas para mim. Olha o que diz na sequência. Faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta. Não me abandonará, maravilhoso, santo, poderoso Deus. Então, a letra realmente traduz o que a Bíblia mostra sobre o favor de Deus na vida de uma pessoa. Abre portas para mim, faz o impossível acontecer. Aí está aí, ó. O favor de Deus é o que abre as portas para mim. Faz o impossível acontecer. Antes de nós orarmos, olha para mim. Você quer o favor de Deus sobre a sua vida? Você entendeu essa palavra? Você entendeu o quanto isso é importante? Não é mudar só a sua vida. Deus muda a sua vida para mudar a vida de outros. Deus mudou a vida de José, Davi, Samuel, Ana, essa turma toda. Mas a mudança na vida deles, porque alcançaram o favor de Deus, trouxe mudança para a vida de outras pessoas. Não é pensar só em nós. Senhor, me dá o teu favor hoje à noite, porque é só eu. Mas, Senhor, me dá o teu favor, porque eu entendo que a minha vida poderá ser uma bênção maior no teu reino. Amém? Então, vamos em pé. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer uma oração em voz alta, juntos. Então vamos orar juntos? Pode deixar seus olhos abertos e vamos repetir juntos. Vocês repetem juntos a seguir. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, e Tu reinas para sempre. Senhor, me perdoa pelas vezes que o Teu favor fez coisas extraordinárias acontecerem na minha vida. E eu não percebi e pensei que foi o meu esforço e a minha dedicação. Senhor, o que eu te peço nesta noite é que Tu restaures o Teu favor na minha vida. Senhor, eu preciso do Teu favor para ser uma bênção maior.
Senhor, que o teu favor volte a atuar na minha vida. Senhor, que a tua divina influência volte a atuar a meu favor no coração de outras pessoas. Senhor, somente pelo teu favor a minha vida pode mudar. Agora acho que podemos chegar ao altar e você fazer a sua oração mais pessoal. Que tal? Fala aquilo que você entendeu. Fala com ele aquilo que você entendeu que está agora no teu coração. Deus sabe que se Ele fizer ou se Ele fizer de novo, você não vai ser ingrato, você vai saber reconhecer. Você estuda, você se dedica, você é responsável, mas você vai saber que não foi isso. Você vai saber que não foi isso. Foi o favor de Deus. Foi o favor de Deus que se manifestou na sua vida. Fez você alcançar o que você não alcançaria sem o favor de Deus. Fez pessoas te ajudarem, pessoas que não te ajudariam sem o favor de Deus. Vai fazer a sua vida mudar. Senhor, eu te apresento a minha vida, cada vida que está no teu altar, Senhor. Todos nós estamos no teu altar. Nós reconhecemos que o que nós ouvimos hoje à noite é muito importante. Nós reconhecemos que seria uma vantagem para as trevas vivermos só debaixo da graça, mas não vivermos debaixo do teu favor. Porque a nossa vida pode ser uma bênção muito maior se nós vivermos na tua graça, mas debaixo do teu favor. Foi o teu favor que mudou a vida de José. Foi o teu favor que mudou a vida de Davi. Foi o teu favor que fez Ana ser mãe. Foi o teu favor que fez algo extraordinário acontecer na vida de Maria. E é o teu favor que vai fazer mudanças na nossa vida. Que vai levar o teu filho, a tua filha a alcançar aquilo que sem o teu favor não alcançaria. Vai fazer com que pessoas sejam usadas para ajudar. Senhor, que esta noite seja uma noite de mudança de chave na nossa vida. Uma mudança de estação. Que essa seja uma noite, um marco divisório do antes e depois. Que o Senhor possa dos céus dizer assim: agora eu sei que como você sabe a importância do meu favor, você vai dar valor quando eu fizer. Você vai me dar a honra devida. Você vai reconhecer que não foi o teu trabalho, o teu esforço, a tua inteligência, não foi a sua network, que foi o meu favor atuando na sua vida. Por isso, Senhor, eu te apresento cada oração, cada vida no teu altar, nesta noite. Que o Senhor possa restaurar favor na vida daqueles que já viveram nessa atmosfera e a sensação é que hoje não vivem mais. E aqueles, Senhor, que querem começar a viver agora pela primeira vez uma vida debaixo do favor de Deus. É a minha oração. A fé honra a Deus. E que o Senhor honre a fé nesta noite. A nossa oração em nome de Jesus. Amém.